Louvado, muito boa tarde nessa quinta-feira, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente. Já disse para Deus que você o ama? Então diga para Ele: Deus, eu te amo e muito preciso do Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ajude, porque Deus é aquele que faz o infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. Recadinho de Deus para você nessa quinta-feira, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 20. Presta atenção nesta palavra, ó, diz assim o versículo 20. Então deixou ele os bois, Eliseu, e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, por que te tenho eu feito? Ou seja, aqui é o chamado de Eliseu. Então Elias diz para ele, para que ele fosse despedir dos seus pais, mas que ele voltasse. E o Elias disse: o que eu fiz para te impedir? Mas você tem que entender que quem está lhe chamando é Deus. O que eu quero te ensinar nesta tarde? Para que você compreenda e entenda. O chamado é de Deus. A aceitação é nossa. A responsabilidade com a fé é nossa. O autor e consumador da fé é Cristo. Então, quando Ele nos dá a fé, quando nós o aceitamos a Ele como o único Senhor Salvador da nossa vida. Então, quando eu aceito a fé, para ela produzir na minha vida, eu preciso obedecê-la. Se eu não obedeço a minha fé, ela fica para mim improdutiva. Ah, mas eu tenho fé em Deus, eu sou um homem bom, mas eu não verei a glória de Deus. Eu não verei os benefícios do Senhor na terra dos viventes, nesta terra aqui. Deus quer nos abençoar. Ele nos chamou. Então tem coisas que nós temos que esquecer. Quando nós lançamos a nossa vida em Cristo para viver a fé, pronto. Esquecer do quê? Aquele tempo que nós éramos pessimistas, aquele tempo que nós éramos incrédulos, aquele tempo que nós éramos avarentos, aquele tempo que nós éramos verdadeiros mentirosos, causadores de males, aquele tempo que qualquer coisinha nós irávamos, aquele tempo da incredulidade. Não, tem que despedir dessas coisas e volte. É Deus quem está chamando. Então esquece dessas coisas que para trás fica, prossiga para o alvo. Aí você vai ver como Deus vai te abençoar. Quando Eliseu volta, ele queima todas as suas juntas de boi. Ele faz lá o assado lá e queima os seus carros de boi e faz o que? Acompanha Elias. O que acontece? Quando ele obedece o chamado de seguir o Elias, e o Senhor levou Elias numa carruagem de fogo, então a capa de Elias cai, Eliseu pega a porção dobrada. E Eliseu começa o quê? A ver a manifestação de Deus na vida dele. Então, vai, mas volta. Tomou uma decisão de ser de Jesus, pronto. Não pode mais lançar a mão do arado e olhar para trás. Porque nós não seremos aptos para o reino de Deus. Então o que eu quero dizer? Olhai firmemente ao autor e consumador da sua fé. Aquilo que está impossível para você, não está mais. O que era impossível não é mais. Aquilo que você não teria condições de ter, hoje você pode ter. Paz, alegria, prosperidade, harmonia, isso você pode ter. E tantas outras bênçãos que Deus tem para você. São mais de 8.000 bênçãos que a Bíblia Sagrada, promessas que a Bíblia Sagrada nos dá. Nos dá por direito, mas eu preciso seguir. Eu preciso, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir para o meu alvo. Meu alvo é obedecer a Deus pela minha fé. Meu alvo é crer, é esperar com perseverança em nome de Cristo. E o que vai acontecer? O milagre, a provisão, a resposta virá. Então pega essa palavra, olhando firmemente ao autor e consumador da sua fé, prossiga para o alvo de ser quem você foi chamado para ser. Um homem, uma mulher dependente de Deus mediante a sua fé. E quando você coloca a tua fé em ação, Deus move os céus para você. Amém? Então não desista não. Já lançou a mão do arado? Do
mundo para trás? Já. Então, não volte mais atrás. Aqueles pensamentos, pessimismo, pensamentos de derrota, de angústia, de tristeza, não vai dar certo, acabou, para com isso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Você está no fôlego da vida porque você está na esperança de Deus. Então confia, crê, espera e no demais tudo Deus fará. Amém? Eu sou o pastor Carlos Henrique. Estamos aqui em Ribeirão Preto, na rua Rangel Pestana 894, no bairro Vila Virgínia, com os nossos cultos aos domingos, 9 da manhã às 18 horas e às quintas-feiras às 19h30. Desde já, seja meu convidado, minha convidada toda especial, a estar conosco para compartilharmos a palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta. E se você ama a obra de Deus, seja um semeador na obra, um colaborador com o ministério do pastor, enviando suas doações, seu pix, o seu dízimo de livre e espontânea vontade, com liberalidade, tá bom? É esse tipo de doação que Deus gosta, que Deus se agrada. Não por força nem por violência, não, mas por amar a obra, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Forte abraço do pastor Carlos. E nunca se esqueça de declarar pelos seus lábios, mediante a sua fé, que eternamente Deus seja louvado.